Deixa o like aqui, gente. Corinthians colocou Fábio Carille na pauta, tá? Isso aconteceu, já começou, né, antes do jogo contra o Fluminense. Esse jogo contra o Fluminense aconteceu no dia 28 de abril. O Corinthians mete 3-0 na Neoquímica Arena com um show de Wesley, lembra? Acho que foi, né, acho que foi a melhor partida do Wesley, e depois nunca mais conseguiu repetir uma partida daquela com a camisa do Corinthians. O que ia acontecer? Não sei se vocês se lembram, eu já havia trazido para vocês que o Antônio Oliveira estava balançando naquele jogo, tá? Se ele perde aquele duelo, ele seria demitido, tá? O Antônio Oliveira seria demitido. A multa dele eu dei aí no canal, depois eu dou uma olhada na multa, mas se eu não me engano era 2 milhões a multa, né, de dólares, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada aí de novo, porque eu gravei o vídeo na época e agora esqueci de cabeça o valor da multa, tá? O Vânia falou, no Blend eu vi seu sorrisinho de alegria, Samir, mas o Carille não quer assumir, canalhas. Então eu soltei essa informação, 16 horas e 30 minutos do dia 13 de junho, quer dizer, esta quinta-feira, e disse que o Corinthians passa a monitorar o Carille, colocou o Carille na pauta, foi esse o termo que eu usei, colocou o Carille na pauta. No dia seguinte, tá? No dia seguinte em que o Corinthians perdesse para o Fluminense, mas não perdeu, o Corinthians enviaria uma proposta oficial ao Santos, tá? E uma outra proposta ao Carille. Eu não falei no Blend, porque eu fiquei meio assim, sabe, do Carille querer me desmentir, alguma coisa desse tipo, mas não tô nem aí. Eu creio no que eu falo, né? Creio nas minhas fontes, e o Carille, uma vez que tentou me desmentir, né, ficou ruim para ele. É só você olhar a data da matéria no UOL, quando eu escrevo num sábado, não lembro a data exatamente, mas eu posso pegar o texto aí, eu escrevo num sábado em que o Carille tinha perdido o vestiário, que se o Corinthians perdesse o jogo para o Flamengo, ele seria demitido. No mesmo sábado, no final da tarde, ele tem todo o direito, claro, acionou sua assessoria de imprensa e me desmentiu. No domingo, o Corinthians perdeu para o Flamengo e ele foi demitido. E a diretoria deixou claro que era porque ele havia perdido o vestiário. Então eu confio em tudo que eu falo, né? O mentiroso, não fiquei como mentiroso nem por 24 horas, que a nota saiu no sábado à noite, ele caiu logo depois mais ou menos às 18 horas do domingo, tá? Então não tem problema, o Corinthians procurou o Carille, tá? Teve uma conversa com o representante dele, o Corinthians, enfim, pegou informações com o Santos, também em relação ao Carille, e colocou o Carille na pauta, né? Repito, se o Antônio Oliveira tivesse caído, eu acho muito difícil, tá? Naquele momento, que o Carille não fosse o técnico do Corinthians, porque ele estava interessado. Desculpe o Carille, a torcida do Santos, eu sei que pega mal, porque o maior rival do Santos é o Corinthians, e o torcedor santista ficar sabendo disso fica ruim para o Carille, mas eu tenho que falar a verdade, né? E a verdade sempre prevalece, a verdade sempre vence. Naquele período, ele era o número 1 do Corinthians, né? O treinador número 1 para assumir o Corinthians, no caso da demissão do Antônio Oliveira, que não aconteceu, porque não tinha como. O Corinthians, né, detonou o Fluminense, enfim, o Antônio Oliveira treinou a saída de bola, sufocou o Fluminense, acabou com o Fluminense naquela partida, tá? E aí o Corinthians dá aquele show contra o Fluminense, que acabou iludindo, né, todos nós naquela partida, e o nome do Carille vem à pauta, né? Aliás, o nome do Carille veio à pauta antes, tá? Houve uma procura, e digo mais, tá? Vou revelar tudo aqui. A reaproximação de Augusto Melo, a nova diretoria do Corinthians, com o Pitombeira, aconteceu por causa do interesse do Corinthians no Carille, tá? Foi aí que eles, né, reativaram ali uma conversa, entendeu?
e acabaram se acertando. A ponto de, recentemente, o Augusto Melo dar uma entrevista, né, no podcast do Cross, né, e dizer, né, gosto sempre de dar o crédito, né, o pessoal ficou com inveja do rapaz, porque ele foi lá dar uma entrevista pro cara, e ele disse lá, assumiu que o erro do Corinthians, no caso do Lucas Veríssimo, era do Corinthians, como eu já havia falado em janeiro, e muita gente arrebentou comigo, tá? Então, para você ver como que o Corinthians quer manter ótimas relações com o Pitombeira, por quê? Porque um dos interesses é Fábio Carilli, tá? O Corinthians tem sim o interesse, né, em Fábio Carilli, e agora é a gente aguardar. Aliás, ele já seria, né, treinador do Corinthians, se por acaso, né, o Corinthians tivesse perdido o jogo para o Fluminense, mas ganhou por 3-0. Quero falar agora sobre a chance de Fábio Carilli voltar ao Corinthians. Primeiro, vamos situar vocês em relação ao Antônio Oliveira. O Corinthians se safou da zona do rebaixamento depois do empate contra o Atlético Goianiense, mas é só o 15º colocado no Brasileirão. São 6 pontos conquistados em 8 rodadas, só 3 pontos a mais do que o lanterna do Campeonato Vitória. E no domingo, o Corinthians recebe o São Paulo na Neoquímica Arena. Em caso de derrota, é gigante a chance de Antônio Oliveira ser demitido. O trabalho do português já é contestado por alguns jogadores, é mal avaliado por vários dirigentes e a opinião pública, e especialmente o torcedor, incomodado com a forma como o português não consegue fazer um time de 19 milhões e meio de reais de folha por mês. Esse time não consegue andar, não consegue evoluir, não consegue crescer. Diante desse cenário, mais uma derrota para o São Paulo na Neoquímica Arena e a chance real de voltar para a zona do rebaixamento fariam com que o Antônio Oliveira caísse. E é nesse contexto que, ao longo da quinta-feira, o Benja e também o Samir Carvalho afirmaram que Fábio Carilli interessa ao Timão e não é um namoro novo. Pouco antes do jogo contra o Fluminense, quando o Antônio Oliveira corria já risco de demissão, houve dentro do Corinthians uma reunião para debater sobre possibilidades e o nome mais defendido foi o de Fábio Carilli, que tem defensores na diretoria e também na comissão técnica fixa do Timão. Mas o Corinthians, na oportunidade, fez 3-0 no Fluminense com grande atuação do Wesley. A vitória acabou por acalmar os ânimos e permitiu que o Antônio tivesse uma sobrevida. Em caso de derrota contra o São Paulo, é grande a chance dele cair e o telefone do Fábio Carilli pode tocar. Até porque, nesse momento, a relação entre Corinthians e Paulo Pitombeira é excelente. O empresário do Carilli, que andou estremecido com o presidente Augusto Melo, fez as pazes recentemente, aceitou parcelar uma dívida que o Timão tem para com ele. É também o Pitombeira quem tem tentado viabilizar a ida do Eric Pulga pro Corinthians, e não seria algo complexo em relação ao treinador. É óbvio que tirar o Carilli do Santos teria suas dificuldades, mas vale a lembrança de que o Peixe tem 3 derrotas consecutivas na Série B, acendendo o sinal de alerta e também algumas cornetadas contra o treinador. Queria saber a sua opinião sobre Fábio Carilli no Corinthians. É uma boa opção? Você ainda não demitiria o Antônio Oliveira? Tem outro nome que você pensa? Use o espaço para comentários e já deixe a sua opinião, tá bom? Para falar agora sobre o pai do Garro, que acabou causando nas redes sociais. O Garro é jogador do Corinthians, não tem desempenhado como se imaginava, e o pai dele acabou causando porque passou a seguir a conta do São Paulo no Instagram. Torcedores do Corinthians e do São Paulo dividiram a postagem da imagem, aparecendo o nome do São Paulo na conta do pai dele, e isso causou um alvoroço. Especialmente porque, ao longo de toda a quinta-feira, surgiram notícias de que atletas titulares do Corinthians cogitam ir à justiça para pedir a rescisão do contrato, tudo por causa de salários atrasados, 1 mês na carteira, 2 meses de direitos de imagem. Torcedores do São Paulo já começaram a imaginar que poderia ser o Garro um desses a deixar o clube, e essa seria uma indicação a partir do pai dele. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no São Paulo, a pessoa disse que não existe absolutamente nenhuma conversa entre São Paulo e Garro, ou pai do Garro, ou nada desse jeito. O tricolor está em busca de reforços, quer um lateral esquerdo, gostaria de um volante e talvez um atacante de lado de campo.
o Garro tem tudo para continuar no Timão. E se entrar na justiça, certamente não será para jogar no tricolor. Se você quiser seguir o pai do Garro, @RicardoGarro_.